boa tarde a todos. Damos início agora à nossa reunião número 187 dos estudos do Conceito Rosa Cruz do Cosmo, de Max Rendel, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Nós estamos já estudando o capítulo 10, que é o período terrestre, e hoje nós vamos estudar a revolução solar do período terrestre. Então, para iniciar a nossa reunião, criando um ambiente espiritualizado, nós pedimos que todos façam a oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Dando continuidade, nós vamos fazer a leitura do capítulo A Revolução Solar do Período Terrestre. Durante esta revolução, se reconstruiu o corpo vital, a fim de acomodá-lo à mente germinal. O corpo vital tomou forma parecida à do corpo denso, do qual assimila as condições necessárias para ser empregado como veículo mais denso durante o período de Júpiter. Nesse período, o corpo denso se espiritualizará. Os anjos, a humanidade do período lunar, foram ajudados pelos senhores da forma da reconstrução. A organização do corpo vital é, atualmente, a mais próxima em eficiência depois da do corpo denso. Alguns escritores que tratam desse assunto chamam o corpo vital do elo e afirmam que não é um veículo separado, mas sim somente uma ligação e que não passa de um molde do corpo denso. Não desejando criticá-los, admitimos que essa afirmação parece ser justificada pelo fato do ser humano, em seu estado atual de evolução, não poder normalmente empregar o corpo vital como um veículo separado, porque ele permanece unido ao corpo denso e separá-lo totalmente causaria a morte desse corpo. Mas houve um tempo em que ele não estava tão firmemente incorporado ao corpo denso, como veremos a seguir. Nas épocas da história da nossa Terra, chamadas de época lemúrica e época atlântica, o ser humano era um clarividente involuntário, fenômeno esse produzido pela frouxidão da conexão entre o corpo denso e o corpo vital. Os iniciadores daquelas épocas ajudavam o candidato a afrouxar ainda mais essa conexão, como marcadamente acontece com o clarividente voluntário. Desde então, o corpo vital se ligou muito firmemente ao corpo denso, a maioria das pessoas, mas tanto nas chamadas sensitivas. É essa frouxidão que constitui a diferença entre a pessoa psíquica e a pessoa comum, que está inconscientemente de tudo que não seja as vibrações contatadas por meio dos 5 sentidos. Todos os seres humanos têm que passar por esse período de estreita conexão dos seus veículos e experimentar a consequente limitação da consciência. Portanto, há duas classes de sensitivos: os que ainda não se submergiram firmemente na matéria, por exemplo, a maioria dos hinduístas, indianos, etc., que possuem certo baixo grau de clarividência ou são sensíveis aos sons da natureza, e aqueles outros que estão na vanguarda da evolução. Os vanguardeiros estão surgindo do pináculo da materialidade e podem ser divididos em duas classes. A primeira, que se desenvolve de maneira passiva e sem vontade própria. Com a ajuda de outros, novamente despertam outros órgãos relacionados com o sistema nervoso involuntário. Esses são, portanto, os clarividentes involuntários, por exemplo, os médiuns, que não têm controle sobre suas faculdades. Eles retrocederam.
A outra classe é formada pelos que, por suas próprias vontades, desenvolvem os poderes vibratórios dos órgãos relacionados, atualmente com o sistema nervoso voluntário, e assim se convertem em ocultistas treinados, controlando seus próprios corpos e exercendo a faculdade de clarividência à sua vontade, como desejam. Eles são chamados clarividentes voluntários ou clarividentes treinados. No período de Júpiter, o ser humano funcionará em seu corpo vital, como funciona agora em seu corpo denso. E como nenhum desenvolvimento é súbito na natureza, o processo de separação dos dois corpos já começou. O corpo vital alcançará um elevado grau de eficiência, muito maior do que tem agora o corpo denso. Por ser um veículo muito mais flexível, o espírito poderá então utilizá-lo de uma forma que atualmente é impossível com o veículo denso. Hoje nós vamos estudar alguns termos Rosa-Cruzes e um conceito, né? Então nós vamos começar com o trabalho feito na segunda revolução, de qualquer período, ou seja, em todo período na segunda revolução tem um trabalho que é igual para todos, né? E que nós vamos estudar um pouquinho. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre clarividente involuntário e sobre vanguardeiros, tá? Então, para começar, vamos relembrar um pouquinho do período terrestre. Eu sei que a gente já vem falando bastante, mas acho que vale a pena a gente dar uma relembrada, né? Nós estamos falando aqui do quarto período do nosso esquema de evolução, que é o período em que nós a humanidade, né, estamos evoluindo atualmente. Nós estamos passando hoje pelo nosso estágio de humanidade. Aqui conosco também estão em processo de evolução os animais, os vegetais, os minerais. E quando a gente fala que nós estamos no quarto período, é porque nós estamos falando em estado de consciência que nós chegamos ao que a gente chama de humanidade. Então, nós iniciamos a nossa evolução lá no período de Saturno, onde a gente estava em transe profundo, similar ao estágio de consciência que tem hoje os minerais. Depois nós passamos por um estágio de consciência de sono sem sonhos, que é o estágio em que estão hoje a onda de vida vegetal, que a gente conhece. Nós passamos pelo período lunar, nós, humanidade, estávamos no estágio de sono com sonhos, que é similar ao estágio em que estão passando, estágio de consciência pelo qual estão passando os animais hoje. E hoje nós estamos em plena consciência de vigília enquanto humanidade. Hoje nós estamos vivendo no globo D, ou seja, nós já atingimos o nadir da materialidade. O que isso quer dizer, né? Nós atingimos a maior densidade que estava reservada para a nossa onda de vida atingir aqui no planeta Terra. Ou seja, nós fomos descendo do mundo do espírito divino até a região química do mundo físico. As nossas próximas etapas agora é o processo de subida para mundos superiores, ou seja, atingimos o máximo de densidade nesse processo. Nós já completamos 3 revoluções e meia do período terrestre, que de um total de 7, tá? Nesse período, a gente tem aqui 4 elementos, que é o fogo, o ar, a água e a terra. E um outro fator importante é que neste período, no período terrestre, nós obtivemos o germe da mente. Do princípio do período terrestre até a metade da 4ª revolução do globo D, a gente vem desenvolvendo o elo da mente e estamos despertando, então, essa plena consciência de vigília, tá?
Então, antes da gente entrar no conceito do que acontece na segunda revolução do período, vamos relembrar um pouquinho, né? O que é mesmo revolução? É o círculo. Primeira revolução, segunda revolução. Muito bem. Então, é uma volta completa. Globo A ao globo. Muito bem, dada pela onda de vida que está evoluindo naquele período, né? Então, quando a gente passa pelos 7 globos, por exemplo, aqui tem um exemplo claro, ó, no período terrestre, a primeira revolução, nós passamos pelos 7 globos, depois nós vamos para a segunda revolução, vamos passar novamente pelos 7 globos, e quando a gente der 7 voltas, a gente diz que a gente completou um período, que neste caso, o período terrestre. Durante um período, a onda de vida, então, ela dá 7 voltas, descendo e subindo através de 4 mundos ou regiões de um mundo. Então, se a gente olhar no desenho, no período terrestre, nós descemos do mundo do pensamento, da região do pensamento concreto, passamos pelo mundo de desejo no globo B, pela região etérica do mundo físico no C, pela região química no globo D, pela região química do mundo físico, e depois voltamos a subir, tá? Então, isso a gente chama de uma revolução. A segunda revolução do período terrestre é também conhecida como a revolução solar, porque ela vai fazer a recapitulação em um grau superior do período solar. Na segunda revolução de qualquer período, a gente sempre faz a recapitulação de um trabalho efetuado em um corpo. No período solar, de qual corpo nós estamos falando? Vital. Do vital. Vital. Muito bem, porque no período solar nós obtivemos, né, o germe do corpo vital e despertamos o nosso veículo espírito de vida. E em cada revolução a gente recapitula esse processo, né, num nível superior, ou seja, nós vamos trabalhando o nosso corpo vital cada vez aprimorando ele ainda mais, né? Então, ela está sempre relacionada à segunda revolução ao corpo vital, e durante a segunda revolução nós vamos fazendo a reconstrução, e aí tinha uma finalidade específica, que no período terrestre a gente estava reconstruindo o corpo vital a fim de acomodá-lo à mente germinal. Então, é esse o processo de evolução pelo qual a gente vai passando. O corpo vital, ele tomou, né, uma forma parecida com a do corpo denso. Nessa reconstrução, né, os anjos tiveram a ajuda dos senhores da forma. Hoje a gente pode dizer que o corpo vital, ele é uma das organizações mais perfeitas depois do corpo denso. Então, nós ganhamos o germe do corpo denso primeiro e trabalhamos mais com este corpo. Depois vem o corpo vital, que está aí sendo trabalhado já há 4 períodos, né? Lá no texto ele fala que alguns escritores chamam o corpo vital de um elo e sustenta que ele é meramente um molde do corpo denso e não um veículo separado. Por que a gente fala isso? Por ser uma cópia exata? Porque a gente ainda está num estágio que a gente não consegue usar o corpo vital como um veículo separado. Ele está tão grudado no corpo denso que se a gente tirar o corpo vital, o corpo denso morre. Então, por isso que a gente fala que ele é um elo muito forte, porque é ele que nos dá vida e nos permite continuar aqui nesse processo de evolução. Foi o que você comentou, né, na reunião anterior. Foi. Muito bem. Alguma pergunta, algum comentário, pessoal?
Ratificando isso, quando a gente morre e a gente entra no mundo do desejo, a gente trabalha separadamente com o nosso corpo de desejos. Então, o corpo de desejos, você consegue funcionar com ele independente do corpo denso ou do corpo vital, né? Agora, como a Regina falou, se a gente tentar sair do corpo vital de maneira atrabalhada, duas coisas podem acontecer. Ou o corpo denso, ou você morre, o corpo denso rompe lá o cordão prateado, ou você fica débil, mental. Você separa o átomo químico de um lado, o átomo de vida, o éter químico de um lado, o éter de vida, luminoso vetor do outro, debilidade mental. Você separa o éter químico de vida e luz de um outro e refletor do outro, debilidade mental. A diferença é o grau da debilidade. Desde chega a debilidade mental leve até ao completo desencaixe dos dois corpos. Você não consegue por isso. Hoje. Perde a sincronicidade, né? Fazendo mais um relembrar aí, né? A gente falou que cada revolução de um período está sempre relacionada ao trabalho feito em um corpo. Então, na primeira revolução, também conhecida como Revolução de Saturno, o trabalho que a gente faz é em qual corpo? Denso. Depois, na segunda, como nós falamos, é no corpo vital. Na terceira revolução, que também é chamada de revolução lunar, qual é mesmo o corpo que a gente trabalha? Desejo. Muito bem. Desejo. E depois nós temos aí a quarta revolução, começando a partir do período de Júpiter, Quando terminar o período terrestre, é que nós vamos poder chamar essa revolução de revolução terrestre. Hoje ainda não chama ela de revolução terrestre. Nós chamamos da quarta revolução, e lá no período de Júpiter vai ser quando nós faremos a recapitulação do trabalho efetuado na mente. Então, a mente, gente, é a mais jovenzinha, o nosso caçulinha, e ela nem é um corpo mental ainda. Ela é um veículo, e nós temos aí em todo o nosso processo de subida na quarta revolução, nós vamos estar aprimorando a mente até ela se tornar um corpo mental, tá? A gente vai conseguir, a gente consegue tornar a mente um corpo já no próximo período? Essa consegue hoje. Já consegue. O adepto já tem corpo mental. Ah, tá bom. Formou uma hora tem um corpo mental. Mas nós que estamos, digamos assim, a gente só vai conseguir no próximo período, no de Júpiter. Muito bem, obrigada aí pela ajuda. No quinto período, na quinta revolução, que só vai receber o nome de Revolução de Júpiter a partir do período de Vênus, nós vamos estar trabalhando no nosso espírito humano. Depois nós temos ainda a sexta revolução, da mesma forma, ela só vai chamar Revolução de Vênus a partir do período de Vulcano. Sempre tem que terminar o período de Vênus, no próximo período é que ela ganha esse nome. E nós vamos trabalhar no nosso espírito de vida. E, por fim, na sétima revolução, que vai ser chamada de Revolução de Vulcano, será a última recapitulação que a gente vai ter aqui e onde nós vamos trabalhar no espírito divino, tá? O trabalho original, vamos dizer assim, do próprio período que a gente está vivendo, ele só começa quando termina o trabalho de recapitulação das respectivas revoluções, ou seja, no período terrestre, né, o trabalho original começou na quarta revolução, porque na primeira nós recapitulamos corpo denso e o período de Saturno, na segunda nós recapitulamos o período solar e o corpo vital, na terceira o corpo de desejos, na quarta começou o trabalho original que a gente teria deste período terrestre.
Tá? E assim por diante. O Isso. trabalho original do período de Júpiter só vai começar na quinta revolução, o trabalho original do período de Vênus vai acontecer na sexta revolução, e o coitado do período de Vulcano vai ter uma revolução só para trabalhar, porque é a sétima. Portanto, esperamos chegar lá já bastante evoluída, porque nós vamos ter pouco tempo para o trabalho original. Só o arremate final, né? Uhum. Perguntas, pessoal? O remate vai ser bom, hein, cara? Mas aí olha que legal, né? Nós já vamos estar com os 4 corpos bem fortes, fortalecidos, já vamos estar trabalhando nos espíritos, né? Bacana também vai ser que a mente já foi trabalhar. A mente já vai estar lá no pleno estágio de funcionamento dela. Será? Senão não estaria no período. Perguntas, pessoal? Pois, Jean, no período terrestre, a gente pode recapitular o período de Júpiter, de Vênus e Não, Vulcano. a gente não recapitula. Não recapitula. Então, A pergunta talvez sua seja assim: o que nós vamos fazer na quinta revolução para o terrestre? eu perguntei de uma forma. Desculpa, mas eu nem entendi. O recapitular os períodos que nós não passamos ainda, não tem como. É como escola, né? Se eu repito de ano, por exemplo, eu estou numa escola, eu repeti o ano, eu vou fazer a matéria que eu novamente, né? Então, é sempre eu não tenho como fazer o que eu ainda não fiz. Nesse caso específico, eu não estou falando em repetir de ano, eu estou falando que em cada estágio eu evoluo. Eu acho que o mundo foi feito assim de uma forma tão perfeita que eu tenho a capacidade de receber o germe de um corpo e ter um aprendizado num período naquele corpo, e eu vou evoluindo. É como se eu passasse para relembrar e melhorar, espiral dentro de espiral. Eu relembro e melhoro, eu vou fazendo a assimilação cada vez mais apurada e meu corpo vai ficando também cada vez melhor, né? Gente, isso é uma dádiva que a gente tem, por isso se chama processo de evolução, né? A gente não evolui como nada na natureza, evolui da noite para o dia, nós também vamos tendo esta passagem para ir evoluindo passo a passo, momento a momento, né? É individual, né? Individual. E a gente o livre-arbítrio, né? Respeitando o livre-arbítrio, tanto que tem irmãos que vão ficando para trás, porque não aceitam receber um determinado germe de um corpo. Tem irmãos que já aceleram e são o que nós vamos falar hoje de pioneiros, né? Então, são muitas oportunidades. Na quinta revolução, de todos os períodos, a gente mexe com alguma coisa do espírito humano. Porque foi na quinta revolução do período lunar que despertou o espírito humano. Aí a pergunta que a gente pode fazer: mas o que a gente vai fazer no espírito humano, no período terrestre? Bom, o espírito humano, ele é a contraparte do corpo de desejos. Uhum. Toda vez que eu mexo no corpo de desejos, eu tenho que mexer no espírito humano. Eu mexi no corpo de desejos para acomodar a mente. Não foi isso que nós fizemos? Então, no espírito humano, a gente mexe no espírito humano para ele se alimentar dos desejos, emoções e sentimentos provocados a partir de um pensamento, forma de uma ideia. Entendeu? Uhum. Então, é essa mudança que faz no espírito humano. Aí você fala, na sexta revolução, na sexta revolução de todo o período, a gente mexe com o espírito de vida. Porque foi na sexta revolução do período solar que despertou em nós o espírito de vida. Aí pergunta, o que se faz do espírito de vida nessa revolução? Aí tem que lembrar, o espírito de vida é a contraparte do corpo vital. Nós mexemos no corpo vital? Mexemos, nós adequamos o corpo vital até para receber o cérebro e a laringe, né, como instrumento da mente, para ali e para lá. Então, o que você vai fazer no espírito de vida? Então, os hábitos nascidos a partir de pensamentos, formas, ideias, que nós alimentamos o corpo vital, serve como um novo tipo de alimento para o espírito de vida. Certo? Porque lembre, nós, ecos, crescemos espiritualmente, alimentando o nosso espírito, em cima das coisas boas que nós fazemos com o nosso corpo, não é assim? Uhum. Aí na sétima revolução,
sétima evolução de qualquer período, a gente trabalha com o espírito divino. Por quê? Porque será a sétima evolução do espírito de Saturno que despertou o espírito divino. O espírito divino é a contraparte do corpo denso. Bom, se eu mexi no corpo denso, e eu mexi no corpo denso, eu o cérebro físico, químico e uma laringe química, né? Tá? Certo? Eu estou dizendo para o espírito divino, a partir de então você tem um novo tipo de alimento, que é todas as vezes que eu uso a laringe para falar a boa palavra e uso o cérebro para ler ou escrever coisas boas através de ações e atos que nascem a partir de ideias e pensamento forte. Viu que é tudo fechadinho? Tríplice corpo, tríplice espírito. Tudo fechadinho, né? É isso aí. Muito bem. Parece que é até perfeito. Eu tenho uma dúvida sobre o que foi falado, pegando um gancho, né, sobre os irmãos atrasados. No caso, esses irmãos, por exemplo, os antropóides, eles teriam a chance de nos acompanhar nesse atual esquema de evolução no período terrestre. Passado esse período, daí eles não teriam mais essa chance, eles ficariam para trás definitivamente. É pior do que isso. Se até a quinta revolução do período terrestre eles não nos alcançarem, eles não nos alcançarão mais. A quinta revolução, nós estamos na metade da quarta, né? Então falta aí metade de uma revolução para acabar a quarta e começar a quinta, né? Então, se até o final da quinta revolução eles não alcançarem a gente, eles vão ficar atrasados, eles vão sair da esquema de evolução e vão esperar um novo dia de manifestação desse Deus. No cone. Os antropóides, né? No cone sombrio da lua, eles Isso implica perder todos os veículos e ter que começar tudo de novo? Não, veja bem, eles não perdem os veículos porque eles não cristalizaram os seus veículos, não foram cristalizados. Eles apenas perderam o compasso da evolução. Então eles podem ir até para uma lua, porque nem toda lua, gente, é campo de desintegração. Tem luas que são campo de evolução, né? Em Júpiter mesmo tem muito campo de evolução. Evolução de quem? De quem está atrasado, né? Então quem está atrasado vai para uma lua. Só para dar exemplo, lembra, os senhores de Mercúrio, eles eram atrasados na onda de vida de Mercúrio. Eles viviam numa lua de Mercúrio, não é? Como é que eles alcançaram a onda de vida que estava no planeta Mercúrio? Prestando um serviço para nós. Prestaram um serviço para nós, nos ajudaram a saber o raciocínio lógico e tal, né? E com isso eles voltaram para a onda de vida do planeta e a Lua foi destruída. Faz parte do cinturão de asteroides que existem entre Marte e Júpiter, né? O mesmo com a hierarquia de Vênus, né? Os atrasados de exato. Vênus. Exatamente. Nós temos dois exemplos. Então, o que vai acontecer com os antropóides? Eles podem ir para uma outra lua, que pode ser uma outra lua desse planeta Terra, né? Só que é uma lua de campo de evolução, então ela não sai dentro do planeta. Isso é importante. Ela não sai de dentro do planeta. Porque sair dentro do planeta interrompe a evolução do planeta. Mas é uma lua de evolução que fica rodando em torno da Terra, né? Só que eles ficam lá aguardando o modo de manifestação. Eles não mais evoluem, eles param o desenvolvimento ali. Tudo que eles ganharam, né, na utilização dos seus corpos e dos seus espíritos, continua estável. Então ele já entra num outro tipo de manifestação adiantado em relação àquela onda que vai ser criada, entendeu? Mas é um atraso. É um atraso. É tanto que a vinda do Cristo foi justamente, não só, mas para não ter justamente a criação de uma segunda lua, né? De uma segunda lua de campo de desintegração. Desintegração. Que é contrário do antropóide. Evolução. Por quê? Porque na época que está acontecendo é que as pessoas estavam atrasadas porque queriam estar atrasadas, por cristalização. Entendeu? Estava cristalização. Então aí para fazer o mal. Para fazer o mal. Entendeu? No caso, os antropóides não estão fazendo mal. Os antropóides não estão fazendo mal. Eles estão apenas atrasados. Na evolução. Tanto estão atrasados, gente, que a internet, vocês veem casos lá de chimpanzés, de orangotangos, fazendo coisas bem humanas, entre aspas, né? Ou seja, estão alcançando, eles estão interessados em alcançar, né? É diferente do que está no construir da lua, que não quer saber de nada. Não, mas nem sabe. Você ia falar? Sabe por que eu fiz aquela pergunta, se perde os corpos? Porque eu já vi também vídeo que pode, por exemplo, esses irmãos podem ir para os anéis de Saturno e aí sim eles perderiam todos os corpos.
Não tem como, porque é o seguinte, as pessoas que estão no construir da Lua, eles usaram a mente para fazer o mal. Então eles têm a consciência de vigília. Os nossos irmãos antropóides, eles não têm a mente, eles não têm a consciência de vigília, eles têm a consciência de sono com sonhos. A consciência deles é muito parecida, se não muito igual, à dos animais. Então não tem como eles irem para anéis de Saturno. Aliás, os anéis de Saturno, gente, pelo amor de Deus, os anéis de Saturno não é campo de evolução, desintegração. É uma necessidade da onda de vida que vive em Saturno. Tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo a gente aprende na Frase Rosa Cruz, Lua, satélite natural, é campo de evolução e desintegração. Meteoro não é, meteorito não é, e nem anéis são. Entendeu? Tomar cuidado com isso, é Lua. Então, anéis de Saturno não tem ninguém lá não. Não dá nem para patinar lá. Ainda bem. Tá bom, obrigada. De nada. Vamos entrar agora, então, né, no conceito de clarividência. Um assunto simples. Um assunto simples. Então, vamos começar com uma pergunta simples. O que é clarividência? Voluntário ou involuntário? Clarividência. Poder ler na memória da natureza. Não é isso não. E aí? Não. É tudo... Creio que é ter controle sobre os veículos inferiores. Não, tá bem. Talvez. Ó, a definição geral de clarividência é você ver coisas que não pertencem à região química do mundo físico. Para nós, seres humanos, clarividência é ver coisas que não pertencem à região química do mundo físico. Coisas formadas de sólidos, líquidos e gases. Qualquer coisa que você vê que não é formada por esses três, você diz que você está sendo clarividente, né? Ok? Bem claro, né? Está bem clara a definição. Muito bem. Foi mais claro do que o que está escrito, inclusive. E a gente não tem como estar. Uma coisa complementa a outra, porque é impossível você ver essas regiões do mundo, claro, se você for clarividente voluntário, né? É impossível você ver, controlar aquilo que você vê se você não tiver o controle dos seus veículos. Mas tem muita gente que vê sem ter o controle. E aí que a gente vai falar de clarividência voluntária ou involuntária. Mas é importante a gente saber esse conceito, que a gente está vendo mundos invisíveis, sem obstáculo de distância, de tempo. Então, tem pessoas que têm esse dom, assim como tem pessoas que têm o de ouvir sons, né, que não estão neste mundo físico, que é a clareaudiência, tá? Então, essa é uma faculdade latente que a gente tem, ou seja, dentro do nosso processo de evolução, todos nós fomos clarividentes. E nós já vamos entender por quê, né, do nosso processo de evolução, a relação entre corpo denso e corpo vital. Então, a gente já foi. Então, todo mundo tem essa faculdade latente que pode ser despertada. E aí, a gente tendo esta capacidade, a gente pode investigar assuntos nos mundos invisíveis. Nos é dado, né, essa capacidade de enxergar e aí sim de ler, por exemplo, na memória da natureza, mas a gente vai ver que isso precisa ser treinado, tá? Lembrando o conceito de mundos invisíveis que a Regiane bem colocou ali. Mundos invisíveis, o conceito da Fratelli da Cruz é região etérica do mundo físico. Então, no mundo físico existe um mundo invisível, que é a região etérica. Então, da região etérica do mundo físico até o mundo de Deus. É bem grandinho esses mundos invisíveis. É bem grandinho. Mas, só para lembrar o seguinte, não é não ver do mundo físico, é não ver na região química. Porque se você vê na região etérica, você já é clarividente. Tá? Você tem que deixar claro isso também. E isso é legal também, porque a gente pode, inclusive, investigar, por exemplo, o espírito humano antes do nascimento, depois da morte, a vida que existe nos mundos invisíveis. Então, esta clarividência, ela nos dá esta oportunidade, tá? Então, a gente diz
que clarividente é a pessoa que percebe outros mundos, o que nós chamamos mundos invisíveis através da visão espiritual, tá? Isso é possível devido à frouxidão na conexão entre o corpo vital e o corpo denso. Por isso que a gente diz que nós já fomos clarividentes, porque quando os nossos corpos não estavam tão próximos, né? Hoje vocês viram lá no outro desenho que o corpo vital ele está colado, concêntrico com o corpo denso. Essa falta de frouxidão fez com que a gente se fixasse na região química aqui do mundo físico, perdesse essa clarividência para a gente poder se concentrar na visão deste mundo no nosso processo de evolução, tá? Então, isso foi um processo necessário para a gente não ficar olhando para trás e se justificando para não evoluir. Ah, isso é causa disso, isso é causa daquilo. A gente tinha que se concentrar no aqui e agora, dentro do nosso processo de evolução. Então, a gente diz que na história da Terra, né, nas épocas Lemúrica e Atlante, foi este momento onde nós fomos clarividentes involuntários, tá? As pessoas sensitivas, que a gente chama hoje de pessoas sensitivas, né? Elas possuem essa frouxidão entre o corpo denso e vital, ou seja, muitas pessoas que a gente chama de sensitivas, elas não têm esses corpos tão concêntricos, Glauco, que você falou aí, né? Tão próximos um do outro, né? Então, isso também faz com que a gente diga assim, fulano é sensitivo, ciclano é sensitivo, porque ela consegue, ela possui vibrações não perceptíveis pelos 5 sentidos, tá? Nós podemos dividir essas pessoas em 2 classes. Uma são aqueles que ainda não submergiram firmemente na matéria, ou seja, nós falamos que nós atingimos o globo de o nadir da materialidade, mas nós temos pessoas ainda, né, evoluindo que não atingiram ainda o nadir da materialidade. Então, nós podemos falar aí dos hinduístas, dos indianos. Eles ainda vão passar pelo nadir da materialidade. Então, eles ainda possuem um certo grau de clarividência ou são sensíveis, por exemplo, aos sons da natureza. E nós temos uma segunda classe, que são os que nós chamamos de vanguardeiros, né? Vanguardeiros, eles estão à frente no processo de evolução. Então, eles já passaram e estão saindo aí do pináculo da materialidade e eles podem ser divididos em 2 classes de clarividente. Um, que é o clarividente involuntário. Quem quer falar dele para mim? A diferença entre clarividente involuntário e clarividente voluntário ou treinado? São os médiuns, né? Tá. Pode dizer que seja... Os clarividentes... mas não firma o pensamento, né? Os médios, momento, né? Ou até mesmo essas pessoas sensitivas que a gente falou, que ela tem essa visão, mas ela não entende muito bem o que ela vê, né? Nós estamos falando isso, que o clarividente involuntário, ele não tem o controle sobre aquilo que ele vê, nem a hora de ver e nem o que ele faz com esse entendimento. E eles precisam, muitas vezes, de ajudas de outros para eles conseguirem despertar o plexo solar ou celíaco ou outros órgãos relacionados com o sistema nervoso involuntário. Então, gente, o clarividente involuntário é como se ele tivesse regredido para o estágio em que nós tivemos a separação, uma conexão, uma frouxidão, né, entre os 2 corpos. Agora, o clarividente voluntário treinado, ele
desenvolveu por sua própria vontade esse poder vibratório dos órgãos que são relacionados ao sistema nervoso voluntário. E aí, então, eles se tornam ocultistas treinados. Quando ele está treinado, ele controla o seu corpo e exerce a faculdade de clarividência segundo a sua vontade e o seu desejo. É muito bom frisar aqui que o clarividente voluntário não vai ver futuro de ninguém, ele só vai usar a clarividência para aquilo que ele precisa. E se ele fizer mau uso disso, ele vai, inclusive, perder essa clarividência, né? Então, a clarividência no processo de evolução e de treinamento que a gente recebe, a orientação na Rosa Cruz, é para ser usado nos momentos certos, para o bem, para a saúde, para ajuda, para cura. Não é para ser usado para ver o futuro e nem a sorte de ninguém. Curiosidade. Nem por curiosidade. E muito mais, olha como a gente precisa estar evoluído, né? Porque você pode ver coisas, saber as razões, e você vai conviver no dia seguinte com o irmão no qual você viu as relações, né, entre as pessoas. Então, assim, você tem que estar num estágio de evolução muito bom para não fazer um mau uso da informação que você detém depois no dia a dia, tá? Perguntas? Eu posso apontar também uma outra diferença entre os dois, é que no clarividente voluntário os vórtices do corpo de desejo giram no sentido anti-horário. No clarividente voluntário giram no sentido do relógio. Muito bom. Muito bom. Alguém poderia perguntar o seguinte: por que nós fomos clarividentes involuntários na época lemúrica e na época atlântica? Qual foi o motivo que nos fez com que a gente fosse clarividente involuntário? Quer dizer, o fato de ter frouxidão do corpo dentro do vital, ele não é um motivo. Ele é uma, vamos dizer, uma necessidade. Quase uma consequência. Uma consequência. Tá? Mas a gente ser clarividente involuntário naquela época era necessário e não tinha outra maneira. Por quê? Porque lembrem sempre, naquelas épocas, nós éramos guiados pelas hierarquias criadoras. E a gente não tinha nenhum conhecimento da região química do mundo físico. Se deixasse por nós mesmos, sem orientação delas, a gente não evoluiria. Porque a gente se mataria sem saber que estava se matando. Lembra que na época lemúrica, muitas vezes, a gente morria lá, e tanto é que quando a gente nascia com o sexo feminino, nós começávamos a ter algum chilique, assim, dizendo: pô, estou conversando com a fulana aqui, daqui a pouco a fulana sumiu. Ela sumiu, ela pisou no vulcão e foi embora. Né? Então, alguma coisa que eu estava falando, cara, deixou falando sozinho. Não, mas ela morreu, entendeu? Não é bem assim, mas... Né? Uhum. Então, as hierarquias criadoras da época, né? Os anjos, os arcanjos, os senhores da forma... Em alguma época lá, os senhores da sabedoria, os senhores da liberdade, quem tinha que falar com a gente, eles usavam essa frouxidão, né, para ter a conexão com a gente. Tipo assim, ó, você está aqui na região química, mas eu estou falando com você nas regiões superiores. Né, principalmente na região etérica do mundo físico. Então, eu estou falando com você para você atuar no seu corpo vital. Entendeu? Então, lá era necessário e suficiente. Necessário. Hoje não é mais. Porque hoje, como a Regiane falou, nós tomamos de conta do nosso corpo, concentrizou os corpos. Então, nós somos conscientes dos nossos corpos. Tanto é que as hierarquias criadoras, elas não se retiraram, mas elas trabalham em outro nível. Tipo assim, se eu quiser falar com um anjo, eu tenho que desenvolver a visão etérica. Ele não vai vir falar comigo. Você agora falar assim, eu vi um anjo. Não, você não viu um anjo. Você tem visão etérica? O que é visão etérica? Então, você não sabe o que é visão etérica, então você não viu o anjo. Certo? Você viu qualquer coisa menos anjo, né? Você viu um vulto, certo? Se eu quiser falar com o arcanjo, eu tenho que desenvolver a visão do mundo do desejo. Senão, não fala. Então, ou seja, eles estão lá. Só que eu tenho que chegar lá. Eles não vêm mais para cá. Por que não vêm mais para cá? Porque o trabalho deles já terminou. Né? Já terminou. Por exemplo, ainda, outra coisa interessante. Nós somos clarividentes involuntários na nossa vida. Naturalmente. Quando? Todos nós aqui.
E todos nós lá também. Quando? Dormindo? Não. Na infância. Não. Na infância? Na infância. Na infância. Você lembra que na Fraternidade da Cruz ensina pra gente que quando a gente nasce, né, nos períodos setenários, a gente recapitula todas as épocas, a época polar, hiperbórea, lemúrica, atlântica, né? A gente recapitula. Então, quando a gente está recapitulando a época lemúrica e atlântica, nós somos clarividentes voluntários. Tanto é que as crianças falam com quem? Os amiguinhos. Com os amiguinhos invisíveis. Invisíveis. Lembra? É. Alguns falam com anjinhos, outros falam com, sei lá, Zezinho. Né? Então, e o que é isso aí? Clarividência voluntária. Né? Que é nós, adultos, muitas vezes, falam para a criança parar de falar besteira, né? Assim, né? Ou fica com medo, né? Aí, eu tô brincando aqui com a Maria. Fala assim, eita, sai fora, deixa ele quieto. Então fica aí brincando com a Maria. Fica aí. Entendeu? Então, a gente tem essa... Mas a gente, na infância, a gente pode ter clarividência voluntária porque ainda não nasceu o corpo de desejo. Não se concentrizou. O corpo vital nasce aos 7 anos. Então, até os 7 anos, pode qualquer coisa. Aí nós estamos recapitulando a época, né? Entendeu? Agora, ser clarividente involuntário depois, muitas pessoas caem na tentação, porque como a Regiane bem falou, não é um desenvolvimento de uma qualidade, é um despertar, é pegar aquilo que você já fez e trazer para cá. É mais fácil despertar do que aprender. E por isso que a gente cai muito na tentação de ser clarividente. Indo nessa sua linha, Carlos, sobre a clarividência voluntária, talvez cabe uma pergunta. Ou alguém pode fazer essa pergunta. Você recebe a clarividência voluntária ou você busca, desenvolve? Desperta desenvolvendo. Desenvolve. Ninguém nunca te dará, jamais te dará. Esse é o ponto que é importante deixar claro. Você não recebe. Se você estiver numa religião, num movimento, numa seita, numa escola, dizendo que vai te dar a clarividência voluntária, foge. Você vai dar outra coisa, vai dar dinheiro, vai dar posse, vai dar coisa, mas o voluntário não é. Mas os espíritas também falam desenvolver, não tem esse termo entre eles? Mas está incorreto, porque na verdade a clarividência involuntária você não desenvolve. Não. Você apenas desperta, como a gente bem falou, todos nós somos clarividentes involuntários. Porque a gente traz isso lá da época lemúrica, é reminiscência. O que eu queria dizer sobre clarividência voluntária é que acredito que para todo estudante Rosa Cruz, buscar essa clarividência voluntária com treinamento, etc. e tal, mas é quase uma necessidade, porque, veja, em termos de conhecimento... Pois é, conhecimento direto, pesquisa, como é que faz se não for dessa maneira, né? Você poder ir lá à fonte... É só assim. Então, andando mais um pouquinho, né? Como o tema era hoje clarividente involuntário, então eu vou dar um foco maior aqui, tá? Ele é também chamado de clarividente negativo, justamente porque eu não tenho o controle, eu tenho essa frouxidão entre o corpo vital e corpo denso. Só que eu não tenho a escolha do momento que eu quero ter acesso. Por isso que a gente vê algumas pessoas que são clarividências e elas entram em pânico, porque elas veem o que elas não querem ver, muitas vezes, elas não entendem o que elas veem, né? Então elas ficam meio refém de um dom, né, vamos dizer assim, que ela não sabe o que é e nem como ela vai trabalhar com ele. Então, ele vê quando não quer ver e o pior, quando ele vê, ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo que ele viu. Então, deve dar, assim, a gente já ouviu relatos de pessoas que ficam angustiadas e aí elas saem buscando ajuda, né, para elas, às vezes até para deixarem de ver, porque muitas vezes não tem nem como buscar ajuda, porque tem que ela saber nem muito sabe, bem com né? quem buscar essa ajuda. É que normalmente existe uma tendência dele buscar ajuda enquanto médium, né? E aí ele vai para o médium de materialização.
Aí é assim, ó, o médio de materialização é um risco, porque são espíritos inferiores que não entraram no purgatório, que ficam apegados à Terra ou à onda de vida sob-humana, né? E que daí o clarividente negativo ele tem o risco de se deixar ser controlado por esses espíritos, né? E aí, então, ele fica refém, enquanto um médio, desses espíritos que estão aí, que não entraram no purgatório. Por isso que a gente diz que é um risco, tá? E esse risco estabelece-se por causa justamente dessa frouxidão entre o corpo vital e o corpo denso. Porque lembra, um espírito de um irmão desencarnado, que está perambulando aí pela Terra, a Alda Cruz conceitua como espíritos apegados à Terra, ou os elementais, que há uma onda subhumana, né, eles têm um corpo de desejos, mas eles não têm um corpo vital nem denso. Então, o que eles fazem? Usam. Eles usam de quem está encarnado. Exatamente. Então, mas como é que eles usam? Eles usam... Se você está concêntrico no seu corpo, não tem você está sob o domínio, você domina o seu corpo. Então, dificilmente você é utilizado. Agora, quando você tem a frouxidão, você não tem domínio tanto do seu corpo. Se você colocar em situação, até em posições do corpo que você coloca, a posição física do seu corpo que você coloca, você abre o acesso. E como é que eles acessam? Eles acessam sempre aqui do lombo longado, bem aqui, ó. Tá? O que eles fazem aqui? Eles colam aqui a nota-chave do corpo de desejo deles. Então, a nota-chave do seu corpo, como está desconcêntrico, você não tem a força dela. Tanto é que esses irmãos, que são sensitivos, eles têm sérias dificuldades em focar na região química do mundo físico. Tanto é que muitos deles, quando começa a dar muito problema, o que eles fazem? Bebem ou se drogam. Uhum. Por causa justamente dessa instabilidade. Sabe? É como se você... Sabe quando você está meio bêbado, você não está direito vendo as coisas, etc e tal? É a mesma coisa, imagina você ver aqui daquele jeito. Então, o obsessor... por isso que você falou esse perigo. Ele pega e usa isso. Tá? Ele usa. E aí, usando, ele obsedia. O que é obsediar? É entrar no seu corpo e fazer o que ele quer fazer. Ele tira você. Só que existe o obsessor inteligente e o burro. Qual é o burro? E qual é o inteligente? Nunca pensei nisso. O burro é aquele que entra no seu corpo e não sabe sair. Aí, conclusão, ele não consegue movimentar seu corpo e muitas vezes acaba numa doença que o pessoal chama de doença do sono, que não é doença do sono. É um obsessor que entrou e não consegue sair. Como ele não consegue sair, não consegue movimentar o corpo, né? Porque ele não sabe. Ele só dorme, acaba dormindo, entendeu? Então, esse é o obsessor burro. O obsessor inteligente é aquele que ele obsedia parcialmente, em algumas situações. Então, a pessoa que está lá, começa a pensar coisa ruim, negativa, ou desejar coisa negativa e tal, ele precisa se alimentar disso. Para ele se manter na Terra, ele tem que se alimentar de desejos, emoções e sentimentos inferiores. Ele tem que ficar grudado aqui, porque senão a gravidade leva ele para o purgatório. Então, ele tem que ficar preso aqui. Então, ele usa esses efluxos. Então, ele faz uma obsessão parcial. Entendeu? Então, como você sabe que é obsessão parcial? É muito simples, presta atenção na voz da pessoa. Quando a pessoa abaixa a cabeça e começa a falar menos, você fala assim, você está com sono, está querendo dormir ou está obsediado, certo? Então, são dicas que usam-se para isso. Uma dica, por exemplo, é aquele negócio da lanterna no zóio, né? Tá? Mas também não vai chegar a sair lanterna no zóio de todo mundo. Mas você tem essas dicas de obsessão, né? Então, a pessoa se coloca numa posição negativa. Pessoa rancorosa, pessoa com remorso, pessoas vingativas, né? Elas são alvos desses obsessores, né? O elemental é pior ainda, porque o elemental ele nunca usou um corpo denso. Então, o elemental, quando entra no corpo denso, muitas vezes a pessoa acha que está com a doença de Sanvito, que fica meio, sabe, a pessoa fica descoordenada, né? E essa descoordenada, muitas vezes, é o elemental que está lá dentro. Então, como se corrige isso? Cura espiritual. Não tem cura material para esse negócio. Pedindo ajuda. No nosso caso, pedindo ajuda. Todos os trabalhos que o Cristo fez de curar essas pessoas. Legião. E que são chamados
geralmente, generosamente chamados de demônios, mas não são demônios. Nós podemos pedir ajuda ao Departamento de Cura da Devemos Fraternidade? Muito bem, devemos pedir. para isso. Se alguém não sabe como pedir, a gente tem no nosso site o processo certinho de escrever uma carta, tem que ser a própria pessoa pedindo, né? Então tem lá todo o processo no nosso site, tá? E, como disse, acho que foi a Alessandra, né? No treinamento que a gente recebe para ser clarividente voluntário, a gente aprende a rodar os nossos vértices, as nossas vibrações, no sentido do relógio. No clarividente involuntário, ele não tem esse controle. Então, os vórtices dele estão rodando no sentido contrário ao ponteiro do relógio. Então, esse também é um aprendizado que a gente tem que ter para a gente poder ser um clarividente voluntário. Regiane, quem é clarividente voluntário, quando olha para uma pessoa, ela, dependendo de como estão os vórtices, ela sabe. Ela tem essa capacidade de saber, mas ela nunca vai falar. O máximo que ela vai fazer é uma oração para ajudar essa pessoa, mas ela nunca vai falar, tá? Eu tenho assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses videntes que abordam as pessoas, né, falando algumas coisas, porque às vezes a pessoa nem está preparada. Primeiro, se ele vê, ele não deveria falar, né? E segundo, que às vezes a pessoa que recebe aquela informação, ela nem sabe o que fazer com aquela informação. Então, o clarividente, ele tem uma responsabilidade muito grande. Por isso que o mau uso da clarividência faz as pessoas perder a clarividência. Se ela usar para ganhar dinheiro, para interesse próprio, ela vai perder a clarividência. Ou se ela não perder, não vai ser dela, vai ser obsessores que estão ali fazendo este trabalho, e ela pode estar sendo refém deste processo, né? Por obsessão. Eu tenho uma dúvida. Uma pessoa que é obsediada, ela perde a consciência total? Ela perde o controle. Então, não é ela, por isso que a gente fala que a pessoa que está sob efeito da obsessão, ela inclusive muda de personalidade. Ela comete atos que pode nem ser ela cometendo. Ela perde totalmente o controle. O que você chama de perder a consciência? Não é ela que está operando no corpo dela. Isso, por exemplo, aí a pessoa está obsediada, aí ela está fazendo certos atos. No caso, depois ela não vai lembrar nada disso, ela lembra? Ela não vai lembrar. Normalmente não lembra, né? Ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar porque ela, o ego, está do lado do corpo. Então, ela até, se você conversa com uma pessoa dessa, ela vê o corpo denso dela está fazendo, os ácidos e tal, só que como ela não registrou a memória consciente, ela não consegue recuperar isso, entendeu? A memória consciente está do obsessor. O obsessor tem corpo de desejos e tem mente. O obsessor, certo? A hora que ele entra no corpo da pessoa, ele entra com a mente dele e com o desejo dele. Né? O ego, o dono do corpo, está do lado. Então ele assiste tudo e fica desesperado. Imagina. Tem várias histórias auxiliares invisíveis que conversa com esse ego, e esse ego fala assim, olha, eu não consigo voltar no meu corpo. E ele está preso ao cordão prateado. Imagina, você está preso ao cordão prateado, você não consegue voltar. Você não tem ponto de contato de voltar. Por quê? Porque o obsessor não deixa. Então tudo que aquele obsessor fez está registrado na memória consciente daquele obsessor, da mente do obsessor, não do ego. Tanto é que quando esse ego volta para o corpo, ele não lembra de nada. De nada. O obsessor pode matar a outra pessoa. Isso. Encher de sangue, volta o ego, vê aquele negócio de sangue, entra em desespero, porque fala, cara, o que aconteceu aqui? Com a faca na mão aqui, você estripou 3 aqui, matou 4. Eu não fiz isso. E não fez mesmo. Não foi ele que fez. Agora, para a justiça dos homens,
Ah, sim. Sim, Foi mas isso. quando ele entrar no purgatório, ele não vai pagar por isso. Vai. Né? Vai também? Vai porque ele deixou a porta aberta. Entendi. Ele deixou a porta aberta. Sabe aonde consegue observar isso de maneira a ser comprovada? Junto a um médium que deixa ser adentrado Sim. no seu corpo. Sim. Essa pessoa que deixa uma outra entidade adentrar no seu corpo, quando essa pessoa sai do corpo e retorna, ele não lembra de nada do que passou. É só observar isso. É um processo. E tem uma verdade oculta da Fernanda Cruz que deixa claro isso. Espírito de luz não baixa. O que é baixar? Deixar obsediar. Você fala, o que é baixar o espírito? É obsediar, é tomar o corpo de outra pessoa, entendeu? Então baixar é obsediar. Muitas pessoas falam assim, não, peraí, baixar é uma coisa, obsediar. Não, é igual, porque você está tomando posse do corpo daquela pessoa. E espírito de luz não baixa. Por exemplo, se tiver um parente seu que quer conversar com você, ele está lá no mundo do desejo, está lá no signo do céu, ele não vai baixar em você. Ele vai conversar com você jogando na sua mente. Telepatia. Entendeu? Sonho. Exatamente, telepatia no sonho, né? Ele pode não ser competente de jogar como irmão maior, jogar no seu campo egóico, uma consciência jupiteriana, certo? Obviamente não vai ser competente para isso. Mas ele, tanto é que quantas e quantas pessoas falam, nossa, eu sonhei um sonho tão bonito com fulana, tal. Um sonho gostoso, você acorda com aquela saudade, aquela coisa gostosa, né? Muitas vezes você falou mesmo com ele, porque você estava lá no desejo junto com ele. Você está lá no desejo, ele está no desejo, você está no desejo, se encontrar é questão de latitude e longitude, brincadeira. Né? Mas se encontra, semelhante é semelhante. Por isso o risco daquela, eu vou pôr até entre aspas, porque é muito grave, aquela brincadeira que as pessoas fazem, que eu não lembro o nome, mas que você põe uma série do copo. Você põe uma série de letras e você como Ouija. Ouija, o nome. Ouija. E você vai fazer uma pergunta para um espírito responder. Não é um espírito de luz. Não, é um espírito brincalhão. É um espírito brincalhão. O risco é muito grande desta brincadeira. Então, assim, você está mexendo com coisas que você não tem o controle nem o domínio. O risco de ficar ali é muito grande. O risco é de que, se você estiver fugindo do corpo vital por dentro, você sai com um amiguinho, você sai com um companheiro. Leva para casa. Leva para casa. Literalmente é uma corrente. Achei ele no Tinder? Não é o William. Tinder. É porque o espírito de luz é super ocupado, ele sempre está sempre vindo nos planos internos. E ele não vai perder tempo. Não vai perder tempo, sim, vai. Porque quais são as perguntas que geralmente rolam, né? Eu vou casar, eu vou não sei o quê. Gente, espírito de luz não está com tempo para ficar respondendo essas curiosidades materiais, nossa, né? Eu vou ficar rico. Pior ainda se a pessoa tiver um Netuno todo marquizado no mapa, aí que deve passar bem longe mesmo desses locais. Porque as chances dela cair são muito maiores. Então essas brincadeiras são muito perigosas. Tá? Max Sendel fala em Cristianismo Rosa Cruz, diz o seguinte: estudante Rosa Cruz não frequenta esses lugares. Porque o estudante Rosa Cruz, até um certo nível, ele não sabe qual a frouxidão que tem. Agora, se ele procurou uma escola, é porque ele tem uma frouxidão, porque se não é até semelhante. Então, como ele não sabe a frouxidão que tem, mas ele tem, se ele entrar num lugar desse, né, vai vir falange em cima dele. Porque as trevas, o poder do mal existe, e as trevas sempre quererão apagar a luz. Então, o cara vai lá de peito aberto, achando que eu sou estudante Rosa Cruz, vem em mim, vai vir em mim, ou a falange, que são 7 espíritos. É uma pena que muitos de nós, quando nós chegamos aqui na Fraternidade Rosa Cruz,
às vezes a gente já fez outras buscas. E aí é o nosso grande risco, por isso o departamento de cura para nos ajudar, porque se a gente passou aí por algumas coisas, a gente precisa mesmo de ajuda, né? Porque normalmente quando a gente cai aqui, a gente já deu uma boa rodada buscando respostas. É uma grande verdade. Você está falando com causa. Todos nós. E é o histórico de quem chega aqui que a gente ouve, né, Terezinha? Você ia falar? Manda ver. Eu quero fazer uma pergunta. Levando essa questão de espíritos mortos, levando para a psicologia, pode pensar, pode fazer uma analogia com a questão assim, da pessoa ser bipolar? Não. Pessoa o quê? Ser bipolar? Não. Bipolar, não. Não, simplesmente porque é o seguinte, a psicologia, ela não acredita em possessão e obsessão. Então, tudo que é tratado nessa ciência, é tratado como disfunções cerebrais, certo? Porque o hormônio tal, porque a sinapse, porque o neurônio, mas não é nada disso, porque essas coisas não estão na região química, as coisas estão na região etérica e mundo do desejo. Psicologia, psiquiatria não trata na região etérica e mundo do desejo. Trata no mundo... Mas a minha dúvida, minha dúvida é o seguinte, às vezes a pessoa pode estar sendo obsediado e a psicologia dá o diagnóstico dele estar com problema de bipolaridade? Isso. Pode isso? Pode. Maxeno fala em princípios ocultos de saúde e cura que nos manicômios, nos hospitais de insanidades mentais, né, e bipolaridade é um dos casos considerados como tal, existe, a grande maioria ali é obsessão, não é doença. O tratamento não é doença, é obsessão. Por isso que não se cura. O que você faz com o irmão dessa? Você dá o sossega-leão. Não é verdade? Você enche lá de droga. Por quê? Porque não tem cura. Não tem cura. Física. Não tem cura física, exatamente. Agora, não necessariamente bipolaridade, tá? Porque a psicologia pode dar vários outros diagnósticos de saúde mental. Não está atrelado necessariamente a bipolaridade, tá? São vários outros. Então, se a gente vai pela psicologia... E hoje o espectro é bem grande, né? Bem grande. Agora, olha como uma coisa conversa muito com a outra. A mente... se a gente for falar que a psicologia é o estudo da alma, a psiquiatria, o estudo aí dessas características mentais ligadas ao comportamento, eu não estou falando de cérebro, estou falando de mente, né? E ela é o nosso veículo mais jovem, é onde a gente vai ter, eu acho que a psicologia, a psiquiatria vai ter uma grande evolução a partir do momento que a gente for amadurecendo a mente também, né? Lógico. Porque a gente vai aprendendo a lidar com ela e, consequentemente, porque hoje o que a gente percebe, nós estamos vivendo um momento onde aumentam os problemas caracterizados como psíquicos e mentais e uma dificuldade muito grande, o Carlos falou muito bem, né? Dá um remédio e apaga a pessoa para ter o controle, mas você não está fazendo um trabalho, até porque ele vai ter que ser no nível espiritual. E também porque, Regiane, é o seguinte, os nossos irmãos e irmãs que trabalham com isso, eles tratam a mente como se fosse um corpo. E não é, né? Não é, né? E você não vai conseguir nada atuando só na mente. Você tem que atuar, como nós vimos, no corpo de desejos, no corpo vital, para corrigir o corpo denso. Mas na mente não tem como, porque ele é uma nuvem ainda. Então como é que você vai? É como se você fosse conversar, como se você falasse com um bebê e quisesse que o bebê tomasse algumas decisões. Ele vai fazer dá, porque ele ainda não é um ser completo, né? Um ser completo lá com seus 28 anos, não é verdade? Então, os nossos irmãos e irmãs trabalham acima de uma coisa que ainda é uma nuvem, ainda é... Agora, como você falou, conforme vai desenvolvendo a mente,
né? Os aprendizados vai também melhorando bastante. Então, é interessante ver, né? Porque nós falamos hoje do corpo da mente como um veículo, e é legal a gente ver que uma coisa casa com a outra, um ensinamento casa com o outro. Então, eu ter a mente como mais jovem, eu sei lidar menos com ele, né? Então, tem tudo isso. E o último termo, né? Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então, com relação à clarividência involuntária, quando uma pessoa trabalha com a magia negra, ele é um clarividente involuntário, isso? Uhum. Ou não? Sempre involuntário. O mago negro é involuntário sempre. E o sonho dele é ser voluntário, só que ele nunca vai conseguir. Muito bem. Ok? Então, agora nós vamos entrar em vanguardeiro, e se a gente for procurar o conceito no dicionário, a gente já vê de cara, é aquele que vem à frente, que defende ideias inovadoras, eu estou falando inovadoras assim, desconhecidas para a maioria das pessoas, né? Então, o sinônimo tá avançado, é um precursor, é um pioneiro. Eu gosto muito do termo pioneiro porque é aquele que vai desbravando o caminho para que os outros venham. Então, eles acabam sendo, os vanguardeiros, muito o modelo, né? Não que eles sejam instrutores, tudo bem? Porque às vezes a gente fala assim, o vanguardeiro, ele traz um novo caminho, mas ele não é instrutor de ninguém, é que ele vai desbravando e ele vai se tornando aí um exemplo e ele vai sendo seguido, né? Dentro deste processo. São indivíduos que estão, então, na linha de frente do desenvolvimento espiritual e esotérico, tá? Então, por isso é que eles acabam inspirando e guiando os outros através do exemplo. Mas eles não são guias, não adianta essa história de o meu guia, o meu mentor, o meu... assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque na Fraternidade Rosa Cruz a gente aprende que o desenvolvimento é pessoal. Cada um tem que passar pelo seu crivo da lógica. Eu posso me espelhar, me espelhar em pessoas que estão se desenvolvendo. Agora, gente, as pessoas são tão discretas, quando a pessoa está no caminho correto de evolução, ela não vai ficar falando para nós o que ela está vendo, como ela está fazendo, porque a gente às vezes sente. Se você está perto de uma pessoa que é evoluída numa reunião, enfim, você acaba sentindo, vamos dizer, uma percepção, né? Mas ela não vai te falar, eu sou irmão leigo, eu estou em tal estágio, vai por esse caminho que vai dar certo, até porque o caminho que deu certo para ela não necessariamente vai ser o caminho que vai dar certo para mim, né? Então, no conceito Rosa Cruz, eu estou falando daquelas pessoas que, como mostra aqui no desenho, né, elas vão passando mais rapidamente para graus superiores e para outros períodos, adiantando aí este processo. E elas vão e elas voltam para ajudar também as pessoas a fazerem esse caminho mais rápido, né? Eles vão adquirindo veículos e construindo corpos que permitem com que eles funcionem nos períodos e mundos mais à frente. E por isso, então, eles são chamados de pioneiros nesse processo, tá? Quando eu falo em clarividência, que a gente falou, eu fiz uma associação, porque os vanguardeiros, no que se refere à clarividência, são aqueles indivíduos que já se tornaram clarividentes voluntários.
Então, eles vêm e investigam o mundo invisível sob o domínio da própria vontade, né? Então, ele vê quando ele quer ver, e ele, quando vê, ele sabe exatamente o que ele deve fazer com aquilo que ele viu. Não é dado esse conhecimento a ele se não for para que ele possa usufruir de forma correta no caminho do bem. Ele não vai lá simplesmente por curiosidade, né? Então, os vanguardeiros, a clarividência voluntária, ela é desenvolvida à medida, por exemplo, para nós que somos estudantes Rosa Cruzes, à medida que a gente vai caminhando na trilha, né, deste caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Então, passando por estudante preliminar, regular, probacionista, discípulo, e fazendo os exercícios que são ensinados, o de retrospecção, o de concentração, o de observação, e aí a gente vai evoluindo e essa clarividência a gente vai desenvolvendo. Mas como que ocorre esse desenvolvimento da clarividência voluntária? Alguém quer falar? Eu vou destacar aqui 3... Eu creio que são através de alguns exercícios, né? Mas aqui eu não conheço ainda essa parte. Temos sim os exercícios, que até eu pus em último lugar aqui, né? Mas eu acho que o primeiro é a dedicação e o desenvolvimento a esse aprendizado que vai sendo nos dado, aos exercícios esotéricos, sim, que vão sendo nos dados, a elevar o nosso conhecimento dos mundos suprafísicos, né? Agora, só conhecer, e hoje é o dilema do mundo de hoje, né? Nós temos muito conhecimento e pouca sabedoria, eu vou dizer assim, né? É um dilema que a gente tem, porque não tem conhecimento se não tiver aplicação do que você aprende. Por isso que muita gente desiste, né? Porque já leu todos os livros, já fez tudo, enfim, só o conhecimento não vai fazer a gente despertar todo esse processo. Então, está atrelado a uma vida pura, está atrelado ao serviço, está atrelado a seguir aquilo que a gente aprendeu, e a gente sabe o quanto é difícil. Hoje nós falamos na reunião bíblica sobre a mentira, né? É muito difícil porque a gente escorrega o tempo todo nas provas que são colocadas na nossa vida, né? E aí a gente colhe tudo aquilo que vem disso, né? Então, esse escorregar, cair e levantar é muito importante, tá? Não é também porque a gente escorregou que a gente não vai parar o nosso processo. E é através do treinamento esotérico, tá? Então, a gente diz que eles são caracterizados pela dedicação ao desenvolvimento espiritual. Então, eles procuram se elevar e conhecer mais sobre o mundo suprafísico, expandir o sentido de visão para poder ele mesmo observar nos mundos invisíveis, no serviço à humanidade, né? Que ele pode fazer, e no seu desenvolvimento interior, que é um desenvolvimento individual, tá? Então, basicamente, aqui a gente terminaria... Nossa, cravei no horário. A gente terminaria o que a gente tinha de assunto para hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos uns minutinhos ainda. Ou fazer algum comentário adicional? No caso, esses vanguardeiros são os que já conseguem funcionar na região etérica de forma consciente, né? Porque a maioria não consegue. Já éramos para estar nesse estágio e não estamos. Irmão leigo ou irmã leiga? Sim. Irmão leigo, irmã leiga, para quem está abaixo de irmão leigo, irmã leiga. Irmão leigo, irmã leiga é vanguardeiro. Quem é irmão leigo, irmão leiga, o vanguardeiro é o adepto.
E quem está no adepto, o vanguardeiro é o irmão maior. Isso. E quem não está em lugar nenhum, o vanguardeiro é os dois preliminares. E assim vai. Então o termo vanguardeiro é um termo, ele não é um termo cravado, ele é um termo de referência. É um termo de referência, porque depende, você pode ser um vanguardeiro em relação aos que estão mais atrás de você. Mas ainda é. Ou seja, se você é um vanguardeiro, o que você faz? Você vai para trás para buscar quem está para trás. Você nunca sai. Sou vanguardeiro, eu vou sair para frente e dane-se o resto. O vanguardeiro, referente a nós, é um discípulo. Exatamente. O probacionista é o discípulo. E que ele, o discípulo, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que o discípulo, o irmão leigo, ele tem um grande trabalho de ajuda, né? A quem está mais atrasado. Então, ele volta para ajudar, né? Desde que a pessoa queira e peça também ajuda, né? Não vai puxar ninguém. A pergunta que um dia fizeram foi a seguinte: a partir de que estágio eu sou clarividente voluntário na Fraternidade Rosa Cruz? É uma pergunta que fizeram. Né? Porque tem várias pessoas que entram na Rosa Cruz querendo ser... São clarividentes involuntários. A primeira coisa que eles perdem é essa involuntaridade. Tá? Tanto é que tem muitos que saem da Rosa Cruz por causa disso. Pô, eu via tanto, agora não vejo nada, cai fora daqui. Outros, graças a Deus, não vê mais. Isso que eu ia falar, eu enxergo como um grande benefício. Porque você fica vendo sem saber o que você vai fazer. E a qualquer hora. Aí é essa pergunta, né? Então, quando é que eu vou me tornar clarividente voluntário? O que eu preciso fazer para ser meu irmão? Eu preciso atingir que nível lá? Porque se você falar para mim que é só com o meu irmão maior, eu nem começo. É assim mesmo, perguntaram assim, dessa maneira, inclusive. Né? E aí, obviamente, tem a pergunta, tem a resposta mal educada e a resposta bem educada. A mal educada falou, então é melhor você nem começar mesmo. Né? Você é mal educado, certo? A bem educada é assim que você tiver os seus veículos e corpos o suficientemente dominados por você. Então, a partir do momento que você fala, não quero ter desejos, emoções e sentimentos inferiores, e quando vem eu consigo transmutar para o outro lado, a partir do momento que você faz o ciclo de retrospecção muito bem feito, como deve ser feito, o de concentração muito bem feito, a partir do momento que você começa a caminhar muito mais pelo dever, pelo prazer, você é um seríssimo candidato a desenvolver a tendência voluntária. Agora, caso contrário, por que você vai tê-la? Se você não vai nem conseguir usar porque não tem instrumento. Concorda? É a mesma coisa você chegar a fazer um curso de furadeira e você não tem a furadeira, você tem uma chave de fenda. Pô, fiz um curso de furadeira, mas tem a chave de fenda. Então, para que serviu o curso de furadeira? Você compra a furadeira primeiro, depois faz o curso. Ademais disso, tem que lembrar o seguinte: qualquer pessoa que chega na Fraternidade Rosa Cruz, aqui é uma escola. E a escola tem fases, tem etapas. Você não dá salto. Na natureza não tem salto. Tem passos, degraus. Esse é o caminho. Então, o caminho é caminho. Você falou uma coisa interessantíssima. Porque no passado não muito remoto, o pessoal achava, sei lá por quê, que a Fraternidade Rosa Cruz era um movimento, era uma seita. E não é uma escola, tem método. É uma escola. Tem método, tem etapa, tem coisas a você fazer. Você é estudante, então você tem que estudar e praticar. Agora, porque quando você está num movimento, numa seita, aí não. Aí você tem lá de repente, o guru, o instrutor, o seu guardião, você tem nada a ver. Rosa Cruz é escola, tem método, etapa, como você falou. E tem que ter disciplina, persistência, estudar e praticar, como a gente falou. Estudar e praticar. Ah, cansei, não quero, vou estar de férias, agora é julho, vou viajar. Não existe isso na escola esotérica. Não existe dar uma paradinha. Ah, vou dar uma paradinha e depois eu pego de novo. Não pega. Entendeu? A diferença da escola esotérica de uma escola normal é que não tem se cessar, tem se continuar ad eterno. Aqui a Regiane colocou o seguinte, ó, tendo uma vida pura de serviço. Isso, de serviço. Complementando isso daqui, também foi dito que os puros de coração verão a Deus. Os puros, ou seja, a pureza é o caminho. E de serviço.
Agora, não tem a ver a clarividência com o estágio que você está aqui, né? Eu posso ser clarividente enquanto probacionista, enquanto discípulo. De probacionista para cima. Estudante regular, estudante premiado. Sim, de probacionista para cima. Até mas hoje, eu não tenho que isso. chegar lá no adepto para ser clarividente. Eu posso ser aqui no probacionista. Existem muitos probacionistas que são clarividentes voluntários. É como você falou. Quem não fala. Não vai e quem falar. pode ter certeza que não é, absoluta certeza, não é. Muito bem. Sim. Podemos então encerrar a nossa reunião, pessoal? Legal. Então aqui nós encerramos o estudo do capítulo 10, especificamente a revolução solar do período terrestre, e para fechar a nossa reunião, nós vamos fazer a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te faz luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima dessa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para ver o melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze com que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que temos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam e possa